Tem hora que parece que as palavras travam. A ideia está na sua cabeça, mas na hora de colocar para fora não sai como você queria. Às vezes você até fala, mas depois fica com aquela sensação estranha, tipo, será que me entenderam direito? Será que falei besteira? E aí, em vez de se expressar com segurança, você começa a evitar algumas situações, fica quieto em reuniões, deixa de dar sua opinião em conversas importantes e o pior, começa a acreditar que você é o problema. Mas não é. A verdade é que ninguém te ensinou a se comunicar. Você cresceu ouvindo frases como fala direito, seja mais claro ou vá direto ao ponto, mas nunca te explicaram como fazer isso. Nunca te deram um mapa, um passo a passo simples. E é por isso que parece que se expressar bem é um dom de nascença. Mas não é. É prática, é método, é entender como a comunicação funciona de verdade. O primeiro passo é entender que a comunicação não começa quando você abre a boca. Ela começa antes. Quando você pensa no que quer dizer, quando você organiza a sua ideia na cabeça. A maioria das pessoas acha que se comunicar bem é só falar bonito ou usar palavras difíceis, mas não tem nada a ver com isso. Comunicar bem é ser entendido. E, para isso, você precisa simplificar, pensar em quem está te ouvindo. Usar palavras que fazem parte do dia a dia. Frases curtas. Ritmo natural. Uma boa comunicação começa com clareza, não com formalidade. Vamos imaginar uma cena comum. Você está explicando algo para um colega de trabalho ou até num papo com amigos e começa a se enrolar. A pessoa franze a testa, faz cara de quem não entendeu nada. E aí bate aquela ansiedade. Você tenta explicar de novo, mas parece que piora. Isso acontece porque você está tentando pensar e falar ao mesmo tempo. Seu cérebro está ocupado demais organizando as ideias, enquanto sua boca já está tentando acompanhar. Resultado? Emaranhado de palavras, quando, na verdade, se você parasse por 2 segundos antes de falar, respirasse fundo e pensasse qual é o ponto principal que quero passar aqui, tudo mudaria. A clareza vem da pausa, de não ter pressa para responder, de deixar o silêncio fazer parte da conversa. Quem sabe se comunicar bem não tem medo de parar por 1 segundo, e isso não é sinal de segurança, é sinal de inteligência. Quando você pausa, você organiza o que vai dizer, você escolhe melhor as palavras, você se conecta com quem te ouve, e a pessoa sente que você tem controle da conversa. Outro ponto essencial é o ritmo. Gente que fala rápido demais costuma ser vista como ansiosa ou nervosa. Gente que fala muito devagar pode parecer desinteressante. O segredo é variar. Quando algo é importante, você pode diminuir o ritmo, dar ênfase, e quando for algo leve, pode acelerar um pouco. Essa variação deixa a fala mais natural e prende a atenção. É como contar uma história. Você não conta tudo do mesmo jeito, na mesma velocidade. Você cria ritmo, pausa, intensidade. Agora pensa num exemplo prático. Imagina que você precisa explicar uma ideia num grupo de WhatsApp do trabalho. Ao invés de mandar um texto longo e confuso, você escreve assim: Pessoal, pensei numa solução para a gente agilizar o processo. Se cada um fizer uma parte e a gente dividir as etapas da entrega, conseguimos finalizar tudo até sexta. Posso montar um rascunho com a divisão e vocês ajustam se quiserem. Simples, direto e com proposta clara. Isso é comunicação eficiente. E se você estiver numa entrevista de emprego e o recrutador pergunta, fala um pouco sobre você. Ao invés de se perder contando sua vida inteira, responda com estrutura. Onde você está hoje, o que você já fez que é relevante e onde você quer chegar. Exemplo: hoje trabalho com atendimento ao cliente. Já atuei em vendas e gosto de entender o comportamento das pessoas. Meu foco agora é crescer na área de gestão. Por isso, tenho me dedicado a cursos e práticas nessa direção. Pronto! Informação na medida certa. Outro erro comum é achar que precisa parecer inteligente o tempo todo. Isso cria uma barreira. Você começa a usar palavras difíceis, frases longas e perde a conexão com quem te ouve. A boa comunicação não é sobre impressionar, é sobre criar pontes. Quando você fala de um jeito simples, as pessoas entendem, se conectam, confiam mais em você. Isso vale para tudo. Reuniões, apresentações, conversas, seja acessível.
Agora, um exercício prático. Toda vez que você for falar algo importante, pense como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos. Isso não é diminuir o conteúdo, é deixar mais claro. Se a criança entende, qualquer adulto também entende. Isso te obriga a pensar melhor, cortar os excessos e focar na mensagem principal. Treine isso no espelho, com um amigo ou gravando áudios para você mesmo. A evolução vem com repetição. E por falar em treino, uma boa forma de destravar sua comunicação é se expor um pouco por dia. Pode ser gravando stories, participando mais de conversas em grupo, fazendo perguntas em reuniões ou explicando algo simples para alguém. Não espere se sentir pronto. É fazendo que você melhora, é tentando, errando, ajustando e tentando de novo. Comunicação é músculo. Quanto mais você usa, mais natural fica. Tem também um detalhe que faz toda a diferença. Olhe nos olhos quando estiver conversando com alguém. Mesmo que seja uma chamada de vídeo, tente manter contato visual. Isso mostra presença, segurança e faz a outra pessoa sentir que você está ali de verdade. A comunicação não é só o que você fala, mas como você se posiciona. Postura, tom de voz e expressão facial. Tudo comunica. Uma outra coisa que trava muita gente na hora de falar é o medo do julgamento. A pessoa pensa tanto no que os outros vão achar que acaba travando antes mesmo de tentar. Esse medo paralisa. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, ninguém está ali realmente te julgando. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Estão pensando nas próprias falas, nos próprios erros. Quando você entende isso, fica mais leve se expressar. Você percebe que não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Agora, uma dica valiosa. Ao invés de tentar parecer certo o tempo inteiro, se concentre em ser útil. Toda vez que você for se comunicar, pense: o que eu vou dizer ajuda em quê? Isso tira o foco de você e coloca na mensagem. E quando a mensagem é mais importante do que o seu ego, a comunicação flui. Você para de tentar parecer algo e começa a realmente dizer algo. E isso conecta muito mais. Quer um exemplo prático disso? Imagina que você está em uma apresentação de trabalho. Ao invés de tentar usar palavras complicadas para mostrar que estudou muito, você foca em mostrar como aquilo resolve um problema real. Fala de forma direta, com exemplos simples, com lógica clara. Resultado? Todo mundo entende. Confia em você e o conteúdo fica muito mais impactante. E se você sente que nunca sabe o que dizer na hora, aqui vai um segredo. Ouvir bem é uma das melhores formas de se comunicar bem. A gente tem a mania de achar que quem fala mais é o melhor comunicador, mas não é bem assim. Quem escuta com atenção fala com mais precisão. Porque entende melhor o outro, capta as intenções, percebe o que está por trás das palavras, e isso te dá segurança para responder com clareza, com propósito. Aliás, muita gente se perde nas conversas por não prestar atenção de verdade. Fica esperando a vez de falar, ao invés de realmente escutar. E aí, quando fala, solta algo genérico, que não conecta. Agora, quando você escuta de verdade, sua resposta faz sentido, tem peso, e a outra pessoa sente que foi compreendida. Isso constrói respeito e confiança, seja em conversas pessoais ou profissionais. Outra dica prática: treine contar histórias. Histórias são ferramentas poderosas na comunicação. Não precisa ser nada mirabolante, basta relatar uma situação do dia a dia de forma envolvente. Por exemplo, ao invés de dizer "o atendimento estava ruim", você pode dizer "cheguei no lugar, esperei mais de 20 minutos em pé e ninguém olhou na minha direção. Parecia que eu era invisível". Isso cria imagem e emoção e prende a atenção de quem ouve. Nosso cérebro ama histórias. Use isso a seu favor. Inclusive, contar histórias pessoais, até mesmo de pequenos erros ou situações engraçadas, humaniza a sua fala. As pessoas se identificam mais com quem mostra imperfeições do que com quem tenta parecer sempre impecável. Quando você se permite ser humano, a comunicação se torna mais leve, mais real, e isso aproxima. Ah, e tem algo sutil, mas muito poderoso: o tom de voz. Muitas vezes, a mensagem certa dita no tom errado soa agressiva ou então desinteressada. É o tom que dá vida à sua fala. Um bom dia seco não tem o mesmo efeito de um bom dia dito com energia.
A entonação transmite emoção, intenção, conexão. Por isso, pratique falar com intenção real no que está dizendo. Isso faz toda a diferença. E aqui vai um exercício simples para treinar isso. Escolha um texto curto, pode ser até uma mensagem do WhatsApp, e leia em voz alta tentando transmitir diferentes emoções. Leia uma vez com raiva, depois com alegria, depois com calma. Isso vai te dar domínio vocal, vai te mostrar como a mesma frase pode soar completamente diferente dependendo da sua intenção. Isso é treino que gera percepção. Agora, se você quer melhorar ainda mais, comece a observar bons comunicadores. Assista a vídeos, palestras, entrevistas e analise como essas pessoas falam. Veja o ritmo, as pausas, as expressões que usam. Não para copiar, mas para entender os padrões. Você vai notar que os melhores comunicadores são simples, diretos e confiantes. Eles não complicam, eles conectam. E não se cobre tanto por errar. Mesmo grandes comunicadores erram. A diferença é que eles não param por causa disso. Eles ajustam no caminho. Eles seguem. A fluidez na fala vem quando você entende que não precisa ser perfeito, só precisa ser presente, que a sua voz tem valor, mesmo que tremam as mãos no começo. E, com o tempo, isso some. O que antes era medo, vira segurança. O que antes era trava, vira ponte. Para fechar, lembra disso. A boa comunicação transforma vidas. Ela abre portas, cria oportunidades, melhora relacionamentos, constrói carreiras e está ao seu alcance. Você não precisa esperar ter o vocabulário perfeito ou fazer um curso caro. Basta começar, um passo de cada vez, com consciência, com intenção, com prática. Sua voz importa, sua ideia merece ser ouvida. E quanto mais você pratica, mais natural tudo isso se torna. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que aprendeu algo novo, viu clareza onde antes havia dúvida, considere se inscrever aqui no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. E aproveita para deixar aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você sente mais dificuldade para se comunicar? Vamos conversar sobre isso.